Muito se fala sobre reencarnações. Alguns acreditam que essa é a única certeza após a morte, já outros não acreditam que isso aconteça. Mas quando teorias se tornam casos reais, aí a história muda um pouco de cenário, né? Hoje você vai conhecer o caso da menina que teria reencarnado e contado tudo sobre a sua vida anterior. Inclusive se reencontrou até com seu marido, com o qual falou. Enfim, você vai entender melhor a história no vídeo de hoje. Vem conhecer comigo, já deixa o seu like. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso. Nós estamos falando do caso de Shanti Devi, uma jovem que nasceu em Delhi, na Índia, em 11 de dezembro de 1926. Durante os seus primeiros anos de vida, ela era uma criança comum, se desenvolvendo exatamente como deveria estar fazendo, tendo nenhum detalhe nela que chamasse a atenção dos pais. Porém, conforme os anos se passaram, a menina começou a demonstrar comportamentos bem estranhos e fora do normal para uma criança da sua idade. Mas apenas com 4 anos, depois que ela desenvolveu melhor a sua capacidade de expressar ali os pensamentos em palavras, Shanti revelou que na realidade ela era capaz de lembrar de detalhes da sua vida passada. Esse foi um caso tão impressionante que chamou a atenção até mesmo do próprio Mahatma Gandhi, que preparou uma comissão que foi investigar o caso da jovem. Os estudos. Os estudos realizados por esse grupo foram publicados em 1936, no formato de 2 grandes documentos. O primeiro deles foi feito por Balchand Nahata e foi publicado em um livreto hindi com esse título que está aparecendo na tela. Esse autor teve uma visão bem branda e realista dos acontecimentos, começando sua obra com uma passagem bem interessante que fazia questão de afirmar que o caso não era de forma alguma uma prova definitiva de reencarnação, apesar de ser muito curioso. Porém, ele deixa claro que essa afirmação só é real por conta da incapacidade dos estudiosos de afirmarem se aquilo realmente estava acontecendo ou não. No livro é descrito isso aqui: independentemente do que está descrito nesse material, não cabe a nós concluir se Shanti Devi realmente teve recordações das suas vidas, ou se isso é uma prova cabal da existência da reencarnação. Depois dele, uma nova versão publicada por Indra Sen discutiu algumas das suas conclusões. O mesmo aconteceu novamente em 1952. Já em 1994, Shanti Devi foi entrevistada por um autor suíço, que a visitou 2 vezes para escrever um livro sobre o seu caso. Em 1998, esse livro foi traduzido para o inglês, e essa é a principal versão em que o mundo conheceu a história de Shanti. Isso é claro, até a internet aparecer e divulgar para todos a história. As provas. Com 3 anos, Shanti começou a contar momentos da sua vida passada para os seus pais, que a primeiro momento acreditaram que ela apenas estava aprendendo a se comunicar e imaginava aquelas coisas todas. Porém, como que ela fazia normalmente seguir uma linha de pensamento, como na memória, né, que nós temos, eles se tornavam mais complexos com o tempo, e os pais eram capazes de ligar os pontos. Ou seja, não parecia uma criação na mente de uma criança, na verdade. Isso foi deixando o casal bem confuso, já que aquilo tudo parecia algo complexo demais, né, para uma criança. O que mais chamava a atenção deles era quando ela soltava algumas palavras que eles tinham certeza de que não ensinaram ou falaram para ela, porque óbvio não era da rotina deles. Como por exemplo, o nome da rua de uma cidade a centenas de quilômetros dali. Primeiro, eles pensaram que isso poderia ter sido coincidências, ou que ela poderia ter ouvido aquelas palavras de alguém que não fosse eles, por exemplo. Mas tudo mudou realmente quando ela completou seus 4 anos de idade. Foi durante um jantar em que Shanti disse que conseguiu recordar melhor das suas memórias e que entendeu que ela estava vendo o que tinha vivido na sua vida anterior. Os pais ficaram perplexos e perguntaram mais algumas coisas sobre o assunto ali para a menina. Em uma situação normal, os pais normalmente, sei lá, revelariam uma fala assim como algo que a criança imaginou, né? Porém, como eles já estavam desconfiados de alguma coisa, deram mais crédito para a jovem e decidiram meio que ir investigando, perguntando, instigando melhor ela. Foi nesse momento que ela contou a eles que na sua vida anterior ela viveu em Mathura com seu marido. Essa era uma cidade que ficava a
145 quilômetros de Dali. Entretanto, foi só na escola que as coisas ficaram realmente interessantes, família. Isso porque Shanti tinha certeza absoluta da sua reencarnação, que ela contava detalhes da sua vida anterior para todos na escola. Certo dia, numa tentativa de confrontar a menina sobre aquilo, uma professora realmente lhe deu atenção, perguntando detalhes sobre a sua vida. Ela contou que tinha morrido há 9 anos atrás durante o trabalho de parto. A professora então perguntou sobre o nome da sua família, e foi nesse momento que a menina disse o nome, Kedar Nath. Convictos de que a menina estava inventando tudo, os professores embarcaram com ela em uma pesquisa em busca da suposta pessoa que seria o seu marido, Kedar Nath. Depois de longas semanas de buscas, eles finalmente encontraram uma pessoa com esse mesmo nome, que teve uma esposa chamada Lugdi Devi, que faleceu há 9 anos e que isso aconteceu durante o trabalho de parto. Nesse momento, na tentativa de prová-la errada, a professora acabou se tornando uma das pessoas que realmente acreditou nas palavras da jovem. Vale ressaltar aqui que Lugdi e Shanti apenas compartilham o sobrenome Devi, porque Shanti decidiu mudar o seu sobrenome para Lugdi Devi quando completou 18 anos, passando a ter o seu nome da vida antiga na sua vida atual. O reencontro. Kedar Nath foi encontrado e, bom, contaram pra ele, né? Quando ele descobriu do que se tratava, ele foi imediatamente pra Dali, pra poder ter certeza de que não estava sendo enganado por alguém mal intencionado. Kedar chegou inicialmente se apresentando como um dos seus irmãos, que foi até lá pra meio que conhecer a suposta reencarnação da sua esposa. E pra surpresa de todos ali e dele também, Shanti Devi simplesmente não acreditou no homem nem por um instante, dizendo com toda a certeza de que ele era verdadeiramente Kedar Nath, até porque o seu marido não tinha um irmão. Isso fez o homem ter certeza de que aquela era sua ex-mulher. Porém, eles ainda conversaram por mais algum tempo, onde discutiram sobre vários momentos que tinham vivido juntos no passado, e Kedar chorou durante todo o processo, família. O retorno. Naquele ponto, ninguém ao seu redor questionava realmente se ela tinha reencarnado ou não. Para eles, isso já era certo. Como vivemos numa região com uma maior influência religiosa do cristianismo e do islã, a reencarnação dos indivíduos não é um senso comum entre as pessoas, né? Já que nessas religiões, a reencarnação aparece apenas em momentos bem específicos. Já nas religiões de base indiana, hinduísmo, budismo, enfim, entre outras, eles têm a reencarnação como um dos princípios centrais da construção do que é a vida. Mas isso não é generalizado também, né? Há algumas vertentes que não acreditam na reencarnação também. Então assim, eu tô passando bem por alto, até porque eu não sou especialista no assunto, tá? Me desculpem se eu errei alguma coisa aí nesse processo. Mas enfim, assim, de acordo com a sua visão religiosa do mundo, a reencarnação de pessoas é algo tão comum quanto alguém que diz que, bom, a outra pessoa vai pro céu, pro inferno, já que a maioria das religiões ocidentais acreditam na vida após a morte no lugar da reencarnação clínica, né? Dessa forma, depois que foi confirmado pelos dois que aquilo havia realmente acontecido, para as famílias se tornou um fato. Após o reencontro do casal, eles decidiram que iriam querer continuar com a vida de onde pararam, apesar de que ele teria que aguardar ela ser maior de idade, né, para que pudessem se casar novamente, enfim. Até que isso acontecesse, Kedar passou a visitá-la frequentemente, onde eles conversavam sobre o passado, mas principalmente sobre o seu filho. Quando Shanti chegou na adolescência, os pais concordaram em viajar com ela até a casa de Kedar, onde ela poderia reencontrar com o seu filho. Apesar de ter sido um reencontro bem emocionante, Shanti acabou decidindo que não voltaria a se casar com Kedar, já que ao retornar para sua casa antiga, ela percebeu que ela tinha descumprido com a sua palavra. Uma das memórias mais marcantes na mente de Shanti, segundo ela, era dos seus últimos momentos de vida, onde o marido tinha feito um monte de promessas de mudança para ela, mas que ele acabou não cumprindo no final das contas. Por conta disso, ao longo da sua vida, ela manteve contato com o filho, mas se distanciou do ex-marido. Gandhi. Depois que o seu caso ganhou repercussão internacional, muito disso foi feito por conta das rádios e jornais, enfim. O próprio Mahatma Gandhi ficou sabendo sobre o caso da jovem, o que o deixou, claro, muito curioso. Ele formou então uma comitiva de estudiosos com o objetivo de conhecer Shanti Devi, para que pudessem estudar o seu caso e confirmar se ela realmente seria a reencarnação de Lugdi Devi. Como eu disse anteriormente, sua comitiva se tornou base para diversos artigos no futuro. Porém, seus estudos não chegaram
chegaram em conclusões objetivas sobre o caso. Apesar disso, Gandhi afirmava que ele mesmo acreditava na história da menina como verdadeira. Vida. Shanti passou o resto da sua vida normalmente, aproveitando a sua segunda chance de evitar os mesmos erros cometidos. Apesar de não ter voltado para o marido, Shanti ainda era fiel ao seu casamento. Por conta disso, passou a vida toda sem se casar novamente. Ela acabou falecendo já idosa, indo descansar ou quem sabe reencarnar em outro corpo, mas que dessa vez não se lembra de mais nada. Esse vídeo acabou, família, mas olha só, você pode compartilhar ele com quem você sabe que curte esse tipo de assunto, que gosta de estar por dentro ali das coisas que acontecem no mundo. Então já vai lá e compartilha, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço e até a próxima.